Saúde em Foco, com Luiz Fernando Correia. Oferecimento Prevent Senior. A saúde pode ser mais humana. Oi, doutor Luiz Fernando, boa tarde. Boa tarde, Tatiana. Boa tarde, Fernando. Boa tarde. Boa tarde, ouvintes. Doutor Luiz Fernando hoje fala, comenta, explica as notas das sociedades médicas sobre dosagem e tratamento com testosterona em mulheres. Isso é super importante, sobretudo para mulheres que estão na perimenopausa e na menopausa. A única indicação cientificamente reconhecida para o uso terapêutico de testosterona é a baixa libido. Eu tenho uma dúvida. Posso começar com a minha dúvida, doutor? Pode. Eu tenho uma dúvida que é: se a única indicação para tratamento com testosterona é baixa da libido, porém, a gente já entende, a ciência já entende a libido hoje, como a queda da libido, como multifatorial, não necessariamente só por uma queda de testosterona no organismo, eventualmente nessa fase da vida. Parecem duas coisas contraditórias, não? Não, não são. Porque é o seguinte, vamos começar por uma coisa, isso vale para qualquer mulher. Se o seu médico, de cara, você começou a fazer uma primeira consulta, estabelecendo, seja a especialidade que for, se a primeira coisa que ele fizer for pedir uma dosagem de testosterona, eu recomendo duas coisas. Procure outro médico. Essa é a primeira recomendação. A segunda, não vai por essa onda, não, porque tem muito pouca chance de ser real essa necessidade. Você começou a falar muito bem, porque a única indicação reconhecida para se usar testosterona em mulher é uma coisa chamada transtorno do desejo sexual hipoativo. Isso não é simplesmente queda da libido. Isso é um diagnóstico hormonal de exclusão que acontece em mulheres na pós-menopausa, mas que para você chegar nesse diagnóstico, Tatiana, você tem que afastar muitas outras causas, que são as causas mais frequentes da libido, e como você bem lembrou, libido não é uma coisa hormonal pura e simplesmente. Você tem todo um ambiente em volta que conversa com depressão, outros transtornos da mente, outros problemas psiquiátricos, Estresse. efeitos de medicamentos, principalmente quem precisa usar antidepressivo, obesidade, fatores psicossociais como o estresse e do relacionamento conjugal são muito mais importantes como causa de diminuição da libido do que o transtorno do desejo sexual hipoativo, que é um quadro muito específico. E é o seguinte, primeiro que eu digo, não existe uma dosagem padrão de testosterona para mulher. Então começa que pedir dosagem de testosterona no sangue para todas as mulheres é uma coisa que não tem a menor validade científica. E a gente já falou disso aqui, hein, doutor? Já, naquela conversa com a doutora Karen, ela deixou isso muito claro com a gente, né? E principalmente a testosterona não cai na menopausa. Existe uma redução gradual na produção de testosterona, porque afinal de contas, mulher também produz testosterona, que em princípio é um hormônio classicamente masculino. E por isso mesmo não existe, por exemplo, valor de referência validado. Ou seja, sabe quando você faz o exame, seja qual for, que tem ali do lado do resultado, tem uma faixa de dentro referência? Da qual você tem que estar, né? Exatamente. Não existe isso para testosterona, para definir uma deficiência androgênica. O próprio nome já diz. Mulher tem uma deficiência de um hormônio masculino. Não existe isso, gente. Sim. Só que, infelizmente, a gente encontra isso acontecendo de maneira muito frequente. Você só vai dosar testosterona sérica no sangue, né? Quando você estiver investigando uma hiperprodução desse hormônio, como síndrome de ovário policístico, tumores de ovário, tumores da glândula adrenal, que é a suprarrenal, né, que fica ali em cima do rim, a hiperplasia adrenal congênita, que é o aumento dessa glândula desde o nascimento, e uma síndrome que é chamada síndrome de Cushing, que é um conjunto de sintomas e sinais muito característicos do aumento da produção de alguns hormônios. Então, não existe contexto
científico para dosagem rotineira de testosterona em mulher. Por isso que eu digo, se a primeira coisa que o médico fizer é pedir isso, eu aconselho que troque de médico. Boa, Mas boa. Vamos comentar aqui a nota das sociedades médicas. Vai. Quem está dizendo isso? Não é o Luiz Fernando. Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, FEBRASGO, Sociedade Brasileira de Cardiologia, que emitiram essa nota baseada nas melhores evidências científicas, mostrando que os princípios éticos e regulatórios são esses. E quando é que se pode usar? E são esses casos que eu comentei já aqui, né? Então, não existe essa dosagem. As formulações, importante, a gente não tem, vou dizer de novo, vou repetir, não existe no Brasil formulação de testosterona aprovada pela Anvisa para uso em mulheres. Não se recomendam, obviamente, os implantes, né? Lembra do tal do chamado chip da beleza? Opa! Né? Esses implantes subcutâneos são manipulados e muito frequentemente a testosterona está incluída naquele pacotinho ali, né? Tá. Primeiro porque quando você faz um implante desses muito misturados, você não tem a menor ideia da velocidade em que aqueles hormônios vão ser liberados, de como é que aquilo vai ser absorvido pelo corpo. E tudo isso, gente, nenhum desses tratamentos tem evidência científica robusta. As pessoas que vendem, os colegas que vendem esse tratamento, os colegas que vendem cursos para que outros médicos e outros profissionais de saúde saiam aplicando essa técnica por aí, eles usam evidências que não são evidências científicas de boa qualidade, que não passam pelos critérios de metodologia científica adequados, que, portanto, não podem ser levados em conta. Eles vão tentar mostrar para as pessoas trabalhos, vão ficar sacudindo papéis com os trabalhos impressos, mas que são trabalhos de péssima qualidade, péssima metodologia científica, que não mostram nada. Até porque não é por isso que você não tem essas formulações. Sabe uma coisa que as pessoas tinham que pensar, Tatiana? Vamos pensar aqui junto. A indústria farmacêutica, ela já fez muita bobagem na vida, a gente sabe disso, né? Mas você acha, sinceramente, que um negócio, né? É um negócio, né? A indústria farmacêutica como um todo, que fatura trilhões de dólares no mundo inteiro. Se eles tivessem evidência científica que justificasse a aprovação pelos órgãos regulatórios, de que alguma coisa era tão bom e tão importante assim para as mulheres, eles iam deixar de fabricar, gente? Pois é. Eles iam deixar de pesquisar? Se o discurso do coleguinha começa com, olha, eu vou te contar uma coisa, a indústria farmacêutica não quer que você saiba disso, porque só eu sei. Ah, tá bom. Se começa assim, você já desliga. Tá bom. Você está diante de um picareta, muito provavelmente. Esse é a maior bandeirinha vermelha que pode aparecer e está sacudindo para frente. Perfeito. Então, olha, gente, não tem como dizer isso. É simples assim. Se fosse bom para o público, se fosse seguro para vender, e se fosse uma coisa provável pelos órgãos regulatórios, a indústria já estava fazendo. Perfeito. Já estava ganhando dinheiro honestamente com isso. Perfeito. Só simplesmente assim. Muito bem. Doutor Luiz Fernando está com a gente toda terça e quinta em Saúde em Foco. Obrigada, doutor. Até terça-feira. Até terça-feira, Tati. Vem cá, mas tá ventando muito na casa do professor, hein? Nossa você senhora. viu? Ouviu? Tá, São Paulo tá assim. Caraca. Tá bom, bom. Ontem eu vi aí que tava, como é que tava. Pois é. Beijo, doutor. Fiquei no aeroporto preso. Até mais. Até terça.